Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos dar continuidade aos conhecimentos sobre os pesos pequenos, sobre as medidas pequenas que nós começamos a aprender. Na página 27, ela inicia nos trazendo algumas figurinhas, algumas imagens que mostram o nome dos pássaros e o peso que eles têm. Os pássaros são animais bastante leves. Geralmente a maioria, exceto aqueles de porte maior, sempre vão ter gramas, porque eles são muito leves. Então, observando o peso desses pássaros, vocês vão organizar esses pesos de forma que fiquem do pássaro mais pesado até o pássaro mais leve. Então, isso quer dizer que nós precisamos organizar os números do maior para o menor, porque quanto maior o número representado ali na grama, mais pesado é o animal. Quanto menor, mais leve. Imagine que você colocou em uma balança de 2 pratos um pardal doméstico no prato da esquerda e um beija-flor abelha no outro prato. Contorne a figura que mostre a posição em que balança ficaria. Então, um pardal doméstico possui 30 gramas. O beija-flor abelha possui apenas 2 gramas. Então, primeiramente vocês vão pensar, qual é o número maior? É o 30 ou é o 2? Levando em conta que um dos pássaros ficou na bandeja esquerda, então vocês já sabem que o pardal doméstico, ele precisa estar na bandeja esquerda. Vocês vão colocar ele ali. Vamos imaginar que nós temos uma balança e nós vamos colocar o pardal deste lado. O beija-flor abelha, então, vai ficar no lado que sobra. Nós precisamos pensar qual que é o mais pesado, qual é o pássaro que vai fazer com que a balança abaixe por ele ser mais pesado. Então, automaticamente, um lado vai ficar embaixo e o outro em cima, porque o peso ele sempre leva para baixo. Isso que vocês vão observar. Então, qual é a balança que demonstra que o mais pesado realmente baixou e o mais leve está em cima? Lá no final da página, vocês vão completar a frase com o que vocês concluíram dessa atividade relacionada ao peso dos 2 pássaros. Essas tartaruguinhas da espécie Testudo Klein nasceram em um zoológico da Inglaterra. Os filhotes pesam 3 gramas e têm o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Elas podem viver mais de 50 anos e medir até 150 milímetros de comprimento. Então, quantos milímetros mede um filhote? Se esse tamanho, ele tem aproximadamente o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Então, nós vamos medir essa moeda de 10 centavos para ver qual é o tamanho dessa moeda. E aí, dessa forma, nós vamos descobrir o tamanho também dessa tartaruga. Desenhe uma tartaruga adulta dessa espécie usando o traço como referência para o comprimento. Lembrando que, como nós falamos na aula anterior, a medida de um comprimento sempre acontece de uma ponta a outra. Se você quiser descobrir o comprimento, você sempre vai medir, Por exemplo, a mão, como nós tínhamos medido, você sempre vai medir de uma ponta até o final, até onde acaba. Assim mesmo, quando você quer medir a altura também, você vai medir da ponta da sua cabeça lá no final até lá o seu pé. Então, é sempre extremidades, dos 2 lados. Lá na página 29, nós vamos ter alguns probleminhas. Para atrair o beija-flor, o avô de Ana colocou um bebedouro no jardim. Esse bebedouro é do tamanho de um copo pequeno. Marque com um X a alternativa correta. Nós podemos dizer que no bebedouro cheio cabem 100 gramas de água, 100 milímetros de água ou 100 mililitros de água. Então, qual é a medida que representa o líquido? Será que é o gramas, o mililitros ou o milímetros? Então, isso é uma questão importante para observar. Mas apenas uma delas realmente representa uma pequena medida de água. Que água, como ela é líquida, então tem que ser a medida que representa o menor valor, o menor tamanho, a menor quantidade do líquido. Agora nós vamos fazer uma experiência, porque lá na página 29, na questão 8, nós temos o seguinte: em um copo de cafezinho cabem 50 mililitros de água.
Recorte da água os copinhos de 50 ml e colhe a quantidade de copinhos necessária para encher cada copo. Então, o que nós vamos fazer? Lá no envelope dessa semana, eu mandei alguns copos de cafezinho para você. Esses copos, né, como o livro diz, cabem 50 mililitros. Nós vamos primeiro fazer a parte prática para poder descobrir quantos copos tem. Então, a dica que eu dou é que vocês usem, nessa experiência que nós vamos fazer, além dos copos de cafezinho e do líquido, a água, que vocês usem algum copo medidor, porque daí vocês vão poder colocar exatamente um copo com 100 ml, um copo com 200 ml e 300 ml. Se também vocês tiverem na casa de vocês esses copos com essas diferenças de tamanho, também tá ótimo, não tem problema. No medidor é mais fácil nós vermos exatamente onde está a marcação da medida. Então vamos fazer? Então, eu peguei esse copo medidor aqui, onde tem as medidas já, para nós sabermos, né, a quantidade de líquido que nós vamos. Então, o primeiro copo lá do livro, ele pede que tenha 100 ml, para nós descobrirmos quantas vezes cabe 50 ml em 100 ml. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar alguns copinhos aqui. E lá no copo medidor, eu vou procurar. Geralmente nos copos medidores, eles têm, né, a medida do açúcar, da farinha, do arroz, o ml, a xícara. Então, ele tem para nós sabermos, né? Quando eu preciso de uma xícara, eu meço aqui. Quando eu preciso de ml, eu meço aqui. Porque nem todas as medidas têm a mesma quantidade. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá no ml... Vou procurar 100 ml está aqui, então eu vou colocar água até os 100 ml. Então, ele está bem ali na medida dos 100 ml. Então, nós vamos ver agora quantos copinhos nós vamos encher. Então, aqui eu consegui encher 2 copinhos. Agora, o próximo experimento pede que nós usemos 200 ml. Vamos lá. Coloquei ali na marcação do ml, ele está em 200 ml. Vamos ver quantos copinhos vai encher. Nós tivemos 4 copinhos cheios, porque temos 200 ml. E se cada copinho desse tem 50, nós podemos fazer o seguinte cálculo. 50 mais 50 mais 50 mais 50 quer dizer que são 200, porque nós temos 50 ml em cada copinho e todos eles somados deu 200 ml. Agora, a última quantidade que pede é a quantidade de 300 ml. Somente ali na marcação, 300 ml. Vamos ver. Agora, nós temos 300 ml e nós vamos ver quantos copinhos que nós temos. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 50, mais 50, 100, mais 50, 150. Mais 50, 200,
mais 50, 250, mais 50, 300. Então, nós temos aqui 300 ml. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que nem sempre vai dar exatamente a mesma medida, porque o tamanho dos copos varia um pouquinho, o tamanho do medidor de vocês varia um pouquinho. Então, é que algumas vezes sobrou um pouquinho de água no meu medidor, mas o interessante é que vocês considerem os copos cheios, tá bom? Pode acontecer que tenha alguma pequena diferença nos milímetros, nas medidas, tá bom? Então, depois de realizar essa experiência, essa contagem, vocês vão estar recortando os copinhos ali ao lado e vão colar no livro a quantidade que representa os ml que vocês conseguiram dividir entre os copos e a quantidade que é representada no copo, a quantidade que cabe no copo, tá bom? A aula de matemática termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Dessa forma, nós conseguimos aprender de uma forma melhor, não é mesmo? Então, tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira.